Galerinha, sejam muito bem-vindos ao EncefaloCast. Meu nome é Hélio Veloso e estou aqui com meu primo que é o... Lucas Lima. Hoje aqui nós estamos para falar sobre um tema que todo mundo meio que fica curioso para saber. A gente vai desmistificar alguma coisa que vai ser As contribuições da NASA. isso. E tá começando mais um EncefaloCast. E o tema de hoje, no primeiro episódio do Encefalofatos, versão podcast. Isso, versão áudio, né? Exatamente. Já temos no Insta, se você não é... Áudio não visual. É. já temos no Insta, se você não segue o Insta, por favor, segue a gente lá, Encefalocast. @EncefaloCast, Facebook, YouTube, Qualquer Instagram. lugar que você conseguir achar a gente vai estar lá como @Encefalocast. Isso, a gente vai lançar na porra toda o conteúdo e pode só curtir que a gente vai mandar pra gente. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Isso aí. Eu nem sei o que eu falei né, agora, né? Mas deixa. Sobre invenções da NASA. Não bem invenções, né? Mas são coisas que a NASA descobriu e que posteriormente elas foram adaptadas para alguma coisa que a gente usa todo dia. As contribuições, né, de estudos da NASA, dessas companhias espaciais, não só a NASA, que contribuíram pra gente aqui no nosso mundão, né? Tecnologias. Pois é, e outra, é uma coisa que faz com que a gente enfatize, né, que não, por mais que pareça que o investimento não vale a pena, por exemplo, por que eu tô gastando dinheiro com isso? Por que a gente tá tentando descobrir vida em outro planeta, ou sei lá o quê? Por que a gente tá gastando dinheiro com foguete? Tudo quanto é descoberta, ela desperta outras coisas. Várias coisas nascem de uma descoberta, não importa qual seja a descoberta. Ou qual seja a catástrofe. Como na Segunda Guerra Mundial, muitas Sim. tecnologias foram lançadas. Também a NASA, né, foi... A NASA foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Na Guerra Fria, né? Exato. Isso. Por mais que seja a catástrofe ou o investimento, alguma coisa vai ser tirada ali. Então, isso é a evolução do ser humano, né? Na verdade. Uma das formas mais efetivas de seres humanos evoluírem é com competitividade. Evoluiu. Então, uma das invenções que levaram a outras tecnologias da NASA, as tecnologias que foram inspiradas pelas invenções da NASA foram as seguintes. Uma delas, termômetro auricular, né? Que é aquele que acho que todo mundo já foi usado em você, né? Quando você foi no médico, ele colocou ela paradinha no ouvido. Aquilo era para medir sua temperatura, não era só para ver eu jurava que era só para enxergar lá dentro, só uma luzinha pra você ver. Tem um infravermelho que vai no tímpano, para ele medir não é radiação, é uma coisa no tímpano, chega lá um infravermelho, né? Pode ser uma pressão também. Eles conseguem medir a temperatura a partir de uma luz infravermelha. Cara, eu tenho certeza que médico que usa isso... Hoje em dia, desculpa te cortar, hoje em dia eles usam na testa do paciente. Putz. Não agora, não só no tímpano, eles têm um que joga na sua testa. A mesma tecnologia. Bateu a temperatura. Que massa. A mesma tecnologia. E veio da NASA, porque eles estavam criando essa tecnologia para ver a temperatura de estrelas próximas. De outros planetas também e tudo mais. É mais uma tecnologia que foi inventada para um propósito, mas ela pode ser muito bem expandida para vários propósitos. Para a área da saúde, que é bem importante também. Exatamente. Outro é lentes de óculos que são resistentes a arranhões. Eu uso óculos, você usa óculos, a gente é muito a família grato. Dos Minions, né? Exatamente. A gente é muito grato por essa descoberta que, putz, se não tivesse... Apesar de que hoje, né, se pudessem ver meu óculos, eu tô enxergando mais sem ele do que com ele, né? Porque já venceu já a lente, ele tá tudo arranhado, tem que trocar. Vamos trocar, né? Tá na hora. Isso, tá na hora já. Mas estaria muito pior se não fosse essa invenção da NASA, né? E eles inventaram isso no caso de espaçonaves no geral, para eles evitarem porque no espaço, em qualquer lugar, tem muita poeira, e para evitar que essa poeira arranhasse os próprios visores do capacete, né? É bem útil, né, a questão, porque também fica bem resistente, não só em questão de arranhões, mas em questão de queda, né? Quem nunca deixou o óculos cair, o óculos... sobrevive diversas quedas. Quebrei meu óculos, ele não quer nem olhar quando vai ver o óculos tá lá inteiro. Tranquilo. Não é igual celular, por exemplo. Se bem que celular, ele dura bastante. Também. Só por causa do peso também, né? Tem que colocar melhor distribuído. relatividade por causa do peso. Outra tecnologia, né, inventada pela NASA, que remete também à área da saúde, são os membros... as próteses que pessoas usam. Aquelas próteses robóticas, né, que as pessoas usam. A NASA
Eu creio, eu não pesquisei tanto sobre ela, mas eu creio que foi para construir, como eles não podem ficar saindo fora da nave, né, de onde eles estiverem, Na eles estação mexem espacial. da estação espacial na nave. Eles mexem por Braço mecânico. por outro item, né, que a gente vai falar sobre isso, um Aham. braço mecânico fora da NASA. Aham. E esse outro item qual que é, Luan? Que no caso é o joystick, né? Que não... Nossos videogames não seriam os mesmos. Com certeza. Sem os joysticks. Não existiriam, eu acho. Eu não Mas sei. será se a NASA não tivesse, a NASA, entre aspas, não tivesse inventado os joysticks, será que a gente teria o VR muito mais Como é cedo? verdade, né? Né? Não faço ideia. Mas como é que seria? Como é que as pessoas iriam interagir com videogames no geral? Com certeza, né? Sem a tecnologia de joystick, como é que ia ser? Seria movimento? Seria... É interessante também porque muitas coisas que inspiram aplicações que a gente nem consegue imaginar no futuro, alguma coisa assim, que é muito útil, que na hora que a gente vê, não parece ser útil. Por exemplo, se alguém tivesse criado o joystick antes da NASA para videogames, a NASA poderia muito bem usar essa tecnologia dos joysticks para usar na estação espacial ou qualquer outra aplicação que eles tenham. Então, eu não acho que é uma coisa boa criticar qualquer tipo de descoberta ou qualquer tipo de inovação. Não, por mais que foi a NASA ou não foi a NASA que fez, Exatamente. é tanto que a gente tem um podcast que a gente vai fazer, talvez, daqui a um tempo, que é não só a NASA, mas a contribuição de brasileiros. Aqui, invenções aqui no Brasil contribuíram para o resto do mundo, entre aspas, enfim, né? Além do joystick, outra tecnologia que a gente pode mencionar aqui são palmilhas e tênis mais confortáveis, aqueles tênis para corrida. Agora pra mim é mais relevante do que nunca. Isso, antigamente aquelas butinonas, aquele sapato bem Pelo amor de Deus. Duro, confortável. Imagina você correr com aqueles sapatos. Só ia assar toda aqueles vez que chutão, velho, duro. Nossa senhora, é muito. Puts. Imagina você correr com tênis daquele, jogar bola com tênis daquele. Até que antigamente jogavam bola, né? Com uns chute bem. Imagina as faltas que eram feitas com essas coisas que eles usavam nos pés. Hoje em dia, Neymar, se fosse nesse caso, hoje em dia, Neymar teria um pouquinho mais de razão por falar, por ficar caindo no chão toda hora. Né? Mas esses tênis, eles foram criados, a ideia principal deles foram simplesmente quando o pessoal fosse pisar na Lua, eles terem uma experiência melhor, um conforto melhor ao caminhar sobre ela. Até porque, se eles caíssem na Lua, na superfície da Lua, eles tomavam várias quedas, mas se eles caíssem de capacete no chão, de visor no chão, e aquele visor quebrasse, por mais que fosse resistente, mas existe a possibilidade dele quebrar, eles morriam basicamente, porque ia despressurizar na hora. Então, o olho ia explodir. Né? Igual vários filmes que nós provavelmente já vimos. Acho que no Interestelar, se não me engano, tem uma cena do Rick and Morty, vamos longe, não. Quando o avô dele abre a porta da nave pra consertar o pneu da nave, ele começa meio que despressurizar e até que fecha a nave, volta a pressão normal e ele fica de boa. E se os astronautas na Lua tivessem, na queda deles, eles tivessem caído com divisor no chão, ou de cara no chão, no caso, já era uma vez astronauta. Por falar nisso, cara, a vida do astronauta deve ser muito pesada. Eu imagino, eu não queria ser esse astronauta por causa da vida que eles levam lá. Cara, quando nós vemos astronautas flutuando pra lá e pra cá, a gente fica, cara, deve ser mó legal ficar flutuando pra lá e pra cá. Nossa, deve ser um sacrifício. Eles não dormem confortável. Eles não usam as pernas pra quase nada. Eles usam os braços pra se locomover pra lá e pra cá o tempo todo. Eles têm que fazer exercício físico pelo menos 2 horas. 2 horas. Porque senão vai atrofiar o músculo deles. Que, tipo, eles ficam o tempo todo parados. Eles não movimentam tanto. Não tem força de gravidade empurrando eles contra o chão. Não tem o que eles têm que vencer pra eles se locomover. Tipo, a gente aqui, a gente vai se locomover, a gente meio que empurra o chão pra trás pra gente mover. Eles lá, eles ficam puxando mais com o braço. Ou, tipo, então dá um impulsinho leve. E ficam o tempo todo voando, né? É um sonho pra muita gente, mas, tipo assim... Depois de um tempo vai ficar meio, sei lá, meio difícil, né? Suportar. E pra superar isso, eles têm que fazer exercícios pelo menos 2 vezes num ciclo de 24 horas, né? Porque lá o dia e noite dura 15 minutos. Né? Porque eles ficam circulando a Terra o tempo todo. Mas é o seguinte, isso aí é o de menos. Mas imagina aí,
Já isso remete ao novo item, né? Que vai ser o filtro. Filtro de água, que é muito útil e que o nível que a NASA usa atualmente não é o que nós temos disponível na Terra, mas futuramente espero que sim, essa tecnologia ela fique um pouquinho mais barata, ela fica um pouquinho mais... A água do mundo tá acabando, né? Ela vai acabar uma hora, né? Uma hora Eu ela acho que acaba. não acaba, não, porque o planeta é mais água do que tudo, né? Só que Porque é muito pouco potável, né? Mas tem a condensação da água do mar que faz com que ela volte pra... É muito mais água que vai pro mar do que ela condensa e volta. Do que volta. Entendeu? Acho que O perigo é esse. Mas e a população aumentando do jeito que tá também. Acabar não vai. Mas a NASA vai ser importante para amenizar essa questão da diminuição da água, que é o quê? Elas vão pegar... Já tem tecnologia que filtra a água do mar para tornar ela potável. A dessalinização. A dessalinização da água mesmo, ela foi feita... Eu não sei se a NASA tem a ver com essa tecnologia em si, mas existe essa tecnologia. E os filtros que nós usamos hoje em dia, eles foram inspirados da NASA mesmo. O que usa carbono ativo. Ele não existia antes da NASA, porque a NASA precisava de um jeito de levar água e aproveitar o máximo de água na estação espacial, porque os recursos de lá são limitados, e para mandar é dura a vida do astronauta. E para mandar alguma coisa para lá é muito caro, porque é sempre num foguete para poder ir para a estação espacial. Tanto é que tem uma coisa que um astronauta fala, que todas as refeições que eles têm custaram $10 mil. Com certeza. Que é mais ou menos isso. Tudo que eles bebem lá e mijam e fazem cocô é refiltrado, eles vão consumir novamente com essa tecnologia. Essa tecnologia que por enquanto só a NASA tem aqui no futuro. Espero que fique barato o suficiente para ser implementada em lugares que precisam de água na Terra, por exemplo. Um deserto, uma coisa bem pesada assim, né? Exato. Outra se bem que é bem nojenta, né? Mas é necessário. Cara, é só você não pensar nisso. Eu acho que não tem... Não é nojento. Eu tenho uma história pra contar. É meio engraçada. Nós temos, né, um parente que ele contando, não vou citar nomes aqui, ele contando a história dele, que ele trabalha nas roças, né, perto do Rio São Francisco, os rios ali em volta do Rio São Francisco, né, os afluentes. E teve um dia que ele se perdeu no meio do mato. Aí ele disse que eu fiquei mais ou menos uns 3 dias perdido, sem água, sem comida, sem nada. Ele caçando, rodando, procurando saída, procurando rio, morrendo de sede. Teve uma hora que ele não aguentou não, que ele passou perto de uma poça de água, que era uma água de chuva, uma lama, não era nem água, era uma lama, que tava pisado, cagado de gado. O que ele fez? Ele tirou a camisa, colocou em cima da água para não comer bosta, né? Meio que a camisa dele meio que, entre aspas, filtrou. E ele chupou ali aquela água e matou a sede, tá só a sede. Ou seja, no desespero vai amenizar. Aí o que acontece? Andando mais ou menos uns 1 quilômetro depois, ele achou o rio Acari limpinho. Ou seja, ele bebeu água de bosta só pra... Desnecessariamente. Só pra ter experiência e contar a história. Contar a história bem... bad, né? Mas ele é o instinto do ser humano. Acho que na hora do desespero a gente não tem esse filtro. Não tem essa questão de... nojinho, não tem essa. Mas é uma aventura bem interessante. Eu não queria passar por isso, mas... Cara, eu não fazia ideia. Próximo tema? Próximo tema, no caso, seria os GPS e outros satélites no geral, né? Chupa terraplanista? Exatamente. GPS. Já começamos bem já com os TPs. Moço, GPS. Global Positional System. Posicionamento global. Não tem essa, não tem como. Cara. E é bem preciso. Se você pode ir na esquina, vou marcar. Eu vou chegar até aquela esquina ali. Você liga o GPS vai te jogar lá. Exatamente. E ele fala exatamente quanto tempo você vai demorar pra chegar lá. Ele calcula certinho. É bem preciso. Como é que eles explicam isso? Como é que eles querem debater sobre isso? Nós vamos ter um episódio ainda todinho dedicado a terraplanistas e outras teorias da conspiração no geral. Eu queria falar muito sobre isso agora, mas... Eu acho que é por isso que tem que ter um episódio próprio dele, porque nós temos muito a falar sobre eles. Eles falam da NASA, que a NASA não existe, que eles, pelo fato deles... não existiu astronauta, eles não foram pra Lua. Só pelo fato de ter os astronautas que foram pra Lua, ter na calçada da fama... Só por eles terem superstars, não sei o que eles falam que... foi gravado em Hollywood. No céu não tinha estrelas.
nas fotos. Eles não entendem. Cara, são vários conceitos básicos que eles simplesmente não entendem ou eles ignoram completamente. Eles escolhem não considerar. Mas, enfim. Sai fora desses caras. Depois a gente volta neles dando seu digno tempo de atenção, no caso. Outra coisa também é aquele travesseiro da NASA, né? Que pessoas já devem ter usado. Eu acho que é meio óbvio que é da NASA, porque espuma espacial é o que eles chamam. Mas essa espuma espacial ela também é usada em veículos espaciais, e esses veículos eles têm esse material para poder dar uma amenizada na aterrissagem. Isso. E eles também são usados em próteses de pessoas que não têm a perna, não têm o braço, alguma coisa assim. Pra ficar muito confortável. Pra não ficar machucando o que sobrou do Imagine aí, cara, você tem ali, você não tem um membro. Acho que muita pessoa deve ter imaginado, mas as pessoas não imaginaram. Você tá sem um membro. Todo o peso que estava no membro, que seria muito bem dividido, tá só naquela ferida que foi cicatrizada. Exatamente. Bem pesada. Aí você vai colocar peso ali. E você encosta no ferro. Isso. Se fosse uma borracha desconfortável, os calos que aparecem no lugar que não deveriam aparecer. Não vamos longe, não. Patinete não. Patins. Se você não tiver bem encaixadinho no seu pé, dói pra caramba, porque ele entra em contato direto com a pele, a parte de plástico dele. E faz um calo, né? Faz um calo gigantesco e dói muito. E imagina você ter que usar aquilo o dia todo, porque você não tem um pedaço da sua perna. Então, essa espuma ela foi muito, muito útil e mudou a vida de muita gente, eu tenho certeza. Voltando aos astronautas. É possível, tem a possibilidade deles fazerem sexo no espaço? Não. Tipo assim, um homem ou uma mulher engravida lá, essa pessoa nascer no espaço, ela vai ser de que naturalidade? É estritamente proibido o sexo no espaço, mas por quê? Na estação espacial. Bom, primeiro que o pessoal que trabalha na estação espacial, eles são colegas de trabalho, eles estão lá para trabalhar, eles fazem diversos experimentos científicos lá, sequência de bactérias e estudos de medicina de várias áreas da ciência, eles são conduzidos na estação espacial. Por que na estação espacial e não aqui na Terra? Alguns estudos eles precisam da propriedade de microgravidade para serem um pouquinho mais acelerados. Por exemplo, tem muita cultura de bactéria que cresce muito mais rápido em microgravidade, quando não tem a resistência da gravidade nessa cultura. E eles usam, os cientistas na Terra, eles têm contato direto constantemente com os astronautas, e eles usam as propriedades de microgravidade para fazer esses experimentos. Enfim, eles têm que manter um ambiente profissional o máximo possível, porque senão muitas vidas e muitos milhões de dólares que foram investidos na estação espacial. Cara, ainda não entrou na minha cabeça, mas por quê? Porque eu acho que isso é mais como uma necessidade fisiológica, como fazer cocô, fazer xixi. Você poderia muito bem ter um momento ali que vai envolver com secreção, ali sim, mas naquele lugar lá é específico pra isso. Tem vários países trabalhando é fora de ética mesmo, não demais. Tipo você transar no seu trabalho, né? Tem pessoas que fazem isso, mas não é certo. Né? Mas ali, no caso, eles estão trabalhando para a humanidade, não para uma empresa. Duas vezes pior, né? Então, as consequências são um pouquinho maiores. Então, enfim, né? Vamos parar de falar sobre astronauta, vamos voltar para o tema aqui. Remete muito a astronauta, mas não é esse o foco, né? Não é? Aparelhos dentários transparentes. Para quem usa aparelho, eu deveria estar usando, não estou usando, mas enfim, um dia. É muito bom ter a opção de ser transparente, né? Nós não limos muito bem como que... E por quê? O porquê que a NASA está envolvida nisso, mas nós sabemos o benefício, né, que eles vão ganhar com isso. Nós sabemos que a NASA está envolvida nisso também. Foi uma descoberta da NASA. Uma coisa que todos usamos, pelo menos uma vez por dia, ou tem gente que usa toda hora, celular com câmera, e eu imagino que muita gente ficaria sem chão se não existissem câmeras e celulares, mas essa veio da NASA porque eles precisavam de uma tecnologia mais compacta, mais portátil para câmeras, porque, por exemplo, enquanto os astronautas têm que fazer caminhadas espaciais, eles precisam transmitir o que eles estão vendo. Uma GoPro. Exatamente. Eu acho que a tecnologia do GoPro ela é uma das
das netas da tecnologia de câmera das... Aí tá lá o astronauta fazendo ele voga com aquela câmerazinha. E aí, galerazinha que assiste pro meu canal, tudo bom com vocês? O Whindersson Nunes lá da Lua. Do espaço. Então, eles precisam transmitir esses dados... As imagens em tempo real, porque caso aconteça alguma coisa, eles podem diagnosticar na hora. E eles fazem essas caminhadas espaciais durante umas 8 horas, mais ou menos. Eu imagino que o serviço do astronauta é muito pisado em ovos, né? Porque corre o risco deles contra a vida deles, eles fazerem uma merda e prejudicar a vida deles em tudo, e também fazer uma merda que vai dar um prejuízo de bilhões de dólares. Exato. E vai dar uma merda pior ainda, entendeu? Ou seja, eles têm que estar sempre fazendo tudo certinho. É muita disciplina e responsabilidade envolvida. Tem que gostar muito do que faz e tem que gostar muito da humanidade no geral. Para você ter uma ideia, o orçamento da NASA ele é muito baixo em consideração, quer dizer, se você for comparar com o orçamento do Exército, por exemplo. Se não me engano, os Estados Unidos gastam mais ou menos uns 17 bilhões por ano. Não, eles gastam mais ou menos uns 60 bilhões por ano no Exército. E com a NASA, recentemente o orçamento da NASA aumentou, mas até por muito tempo era só de uns 17 bilhões em comparação. Ou seja, o Exército ele é muito mais investido, o pessoal eles investem mais em guerra do que em descobertas que vão melhorar a vida do ser humano no geral. Cara, porque tipo, por mais que a guerra que criou a coisa toda, né, de tecnologia, foi que deu o pontapé inicial para a NASA ser criada, por causa da disputa de poder. Como já tem esse pontapé inicial, essa ordem de estudo, eles tinham que investir mais, né? Só que é a questão mais narcisista dos Estados Unidos, pra falar a verdade. Eles só pensam em si mesmos, né? O objetivo da NASA, por exemplo, a NASA foi criada justamente para poder vencer os russos na corrida espacial. Os russos lançaram o Sputnik, que era o primeiro satélite artificial na Terra. Foi lançado pelos russos e os Estados Unidos lançou humanos na Lua. E uma galera morreu nesse meio tempo também. Então, eles estavam tão com pressa de chegar na Lua logo para poder mostrar pra Rússia, olha aqui, nós temos isso. E, uma medição de pau necessária, né? Pois é. E morreram, acho que 8 astronautas nessa brincadeira aí. Mas conseguiram chegar lá e com essa competitividade, com essa constante medição de pau, teve muita descoberta e muitos avanços tecnológicos. E pode ser que a gente faça também um episódio com todas as contribuições da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? É uma coisa meio bizarra de se ouvir, né? Contribuição da guerra. É muito estranho, mas infelizmente seres humanos são seres bem, bem competitivos. Por mais que nós sejamos animais sociais e tudo mais. Mas quem sabe um dia, né, o pessoal, eles param de pensar mais em poder e começam a pensar mais no meio ambiente, da humanidade, o bem-estar de todos os seres vivos, não só da humanidade, mas dos animais, das plantas, do mundo em si, né? Da Terra. Porque a gente tem que pensar que, falando mais sobre nesse assunto de NASA, de espaço, a gente tem que pensar que a Terra, ela é uma célula só, entendeu? Que todos nós estamos lá dentro daquele organismo. Estamos aqui dentro desse organismo. Se a gente adoece, a Terra que está adoecendo. Se a gente evolui, a Terra que está evoluindo, entendeu? Se a gente desmata, se a gente prejudica o meio ambiente de certo modo, a gente é como se fosse um câncer, entendeu? A gente vai acabar adoecendo o planeta. E Marte está quase pegando essa mesma doença da Terra, que é seres humanos. A Marte está quase pegando ali o câncer, que é o ser humano, né, na verdade. O Elon Musk está com um plano aí de levar seres humanos para Marte, porque ele pensou que muitas coisas que acontecem na Terra pode muito bem existir alguma coisa que elimine toda a vida na Terra. Por exemplo, na época dos dinossauros teve um meteoro, né? Antes disso teve uma bola de neve que praticamente a Terra inteira virou uma bola de neve. Então existem muitas catástrofes naturais que podem ser o fim da raça humana na Terra. Então o plano de fazer com que a vida seja multiplanetária não é um plano muito, muito absurdo quando você pensa dessa forma. Mas pensando bem,
Eu acho que a gente tá meio que fora da zona de risco, porque a gente é o único planeta que existe vida ainda. Pode ser que nos outros ainda existiram, mas a zona de risco daquele planeta, daquela posição que eles estão, são piores. Isso levou com que eles não tenham vida ainda. É uma teoria que eu queria jogar pra cá. Mas eu fico imaginando o que aconteceria com o que aconteceu com outras civilizações possivelmente de outros planetas que não conseguiram ter acesso ao espaço, que não conseguiram se projetar de alguma forma, que não conseguiram acessar outras áreas do universo em si. Se elas morreram no meio do nada, assim, que é o vão do espaço. Você pensa nos extraterrestres como pessoas pensantes? Se eles existiram? Bom, não seres pensantes, inteligentes? Não necessariamente, mas eu não descarto a possibilidade. É porque é meio estranho, porque o ser humano, ele sobrevive bem, né? Ele adapta muito bem a várias situações. Isso, aí se a gente pensa bastante, a gente são seres irracionais capazes de driblar a seleção natural, porque eu não consigo imaginar os extraterrestres como seres pensantes por causa disso. Às vezes, se eles existiram, né, eles não existem mais por causa dessa questão. Dessa falta de driblagem que eles não tiveram. O Ronaldinho Gaúcho Falhou aí. É meio que o Ronaldinho Gaúcho de Darwin, né? Mas é isso aí. Cara, melhor analogia de todos. Cara, esse foi um episódio mais descontraído, mais informativo também do que os outros. É o primeiro episódio no formato do Encefalofatos. A gente gostaria muito de trazer mais episódios desse tipo, porque a gente gostou desse formato e é bem interessante, traz muita coisa útil pra nós. E faz a gente pensar, né? Isso, como é o primeiro episódio, né? A gente tem muito a melhorar também. Eu peço que vocês sigam a gente nas redes sociais. Que, igual a gente falou, a gente posta em tudo. Facebook, Twitter, tudo Instagram. Que você conseguir imaginar. E se não existir, a gente reclama com a gente que a gente vai criar lá. Isso, não seja por isso. LinkedIn, tudo. Só falta o Snapchat. Não criar o Snapchat para o Encefalocast daqui uns dias. Com certeza. E também as nossas redes sociais, @ElioVelosoFilho e @LucasRan. Mas depois depois eu falo dela pra vocês, porque pra escrever é muito complicado. Então, ok. Muito obrigado. Até mais. Somos não, galerinha. Falou.